Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de falar uma breve mensagem em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite o Senhor Jesus fez há mais de 2000 anos e durante toda a história, muitas almas cansadas e sobrecarregadas têm encontrado um alívio para suas almas. E para mim também foi um convite maravilhoso que eu aceitei no dia 10 de março de 1981, quando na cidade de Santos eu estava muito mal, revoltado, chateado, angustiado, triste, vazio, perdido. Estava com uma doença venérea não tratada, eu tinha usado muitas drogas, eu estava magro, sem esperança alguma, quando, graças a Deus, eu ouvi esse texto pela primeira vez. O pastor Reinaldo Pagani, que na época era o diretor do Desafio Jovem de Santos, que leu esse texto para mim. Hoje ele dirige uma casa na cidade de Praia Grande, São Paulo, que recupera moças usuárias de drogas. Na época, quando ele leu esse texto, essas palavras entraram no meu coração e pela primeira vez eu chorei diferente. Não era um choro de tristeza, de ódio, de dor, mas era um choro de quebrantamento. Ou seja, o Espírito de Cristo estava quebrantando o meu coração e eu, ao chorar naquele momento, estava lançando para fora todo o mal que estava contido no meu coração. E a partir daquela data eu entreguei a minha vida para Jesus, ou seja, Jesus me encontrou naquele dia e até hoje, graças a Deus, eu tenho sido aliviado muitas vezes pelo Senhor e tenho visto também muitas pessoas serem aliviadas também por Jesus. E a questão é a seguinte: ele fez um convite, vinde a mim. Ele pediu que a gente fosse até ele. Lembre-se, não é uma ordem, é um convite. A questão é a seguinte: aonde que nós vamos encontrar Jesus nessa terra? O Cristo vivo, não estou falando em ídolo, tá? É o Cristo vivo. Bom, na verdade, existem 3 endereços que ele deixou para nós, que ele passou para a gente. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 6, que ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, o primeiro endereço que ele citou para a gente é através da oração a sós com Deus. Ou seja, só você e Deus. Pode ser no quarto, pode ser em qualquer lugar, mas vocês têm que estar sozinho com Deus. Não pode ter ninguém do seu lado, nem animais, nem o celular. Só você e Deus. Por quê? Primeiro, que você vai concentrar mais na oração, vai focar mais a comunhão com Deus. Segundo, você vai conseguir jogar para fora tudo que está no mais profundo do seu coração. Nós temos segredos, temos coisas que nós fizemos que ninguém sabe a não ser Deus. Nós contamos algumas coisas para as pessoas, mas tem coisas que só o Senhor sabe como foi feito e como aconteceu. E essas coisas que estão no coração da gente pesam, porque o pecado, na hora, parece até legal, gostoso, mas a consequência é danosa, é triste, ela pesa na alma. Então, através da oração a sós com Deus, você pode aliviar o seu coração. Mas tem 2 coisas importantes a refletir. Primeiro, você não vai encontrar um ídolo no quarto para você orar um ídolo.
ou rezar, porque a Bíblia é totalmente contra a idolatria, de Gênesis até o livro de Apocalipse. E a Bíblia fala para não ter ídolo, para não fazer, não carregar, não adorar e nem mencionar o nome dos ídolos na nossa boca. E fala ainda que não devemos levar para nossas casas a maldição. Então, ídolo para Deus é uma maldição. Tanto é que ele fala que os idólatras, Apocalipse 21, versículo 8, serão lançados no inferno eterno. Então a idolatria é um pecado contra Deus, tá ok? E a segunda coisa também importante a refletir é que para você orar a sós com Deus, você precisa ter fé. Fé naquilo que foi escrito. É importante você levar a sua Bíblia e abrir em Mateus 6,6, ler o texto e falar: Senhor, está escrito aqui que eu posso entrar no meu quarto, fechar as portas, ficar sozinho e eu posso orar, eu posso falar com o Senhor. O Senhor está em secreto, o Senhor está invisível, mas o Senhor pode me ouvir. Então, pela fé no que está escrito aqui, eu vou fazer isso agora. Então, a oração a sós com Deus depende também de fé. Fé na palavra de Deus. E os que fazem isso com sinceridade, um coração voltado para Deus, são abençoados. Quantas pessoas já foram orar a sós com Deus, carregadas, revoltadas, chateadas e saíram bem aliviadas, porque o Senhor ele é real. Nós não vemos o Senhor, mas Ele nos vê e Ele nos atende mesmo, ok? O segundo endereço que nós podemos citar está em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. Ou seja, o segundo endereço para encontrar Jesus está na Bíblia. A Bíblia é a fonte que revela Cristo, de Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia, ela é também um bálsamo quando estamos atribulados. Quantas vezes o livro de Salmos foi para mim um remédio muito prático, muito bom, porque os salmistas passaram também situações iguais às nossas, e eles tiveram livramento, tiveram a vitória, tá? Então, a Bíblia, ela revela Cristo e nos traz também o livramento. Certa vez estava um grupo de testemunhos de Jeová num congresso. Eles gostam muito de congresso, não sei porquê, mas gostam. E de repente apareceu um jovem com uma plaquetinha dizendo: não leia Sentinela, leia a Bíblia. O casal ficou indignado com aquele rapaz, com a sua atitude arrogante de ir até o congresso deles falar para não ler mais Sentinela. Mas quando chegaram em casa, eles começaram a pensar: poxa, a gente não tem lido a Bíblia. Nós temos lido o Sentinela, Despertar e outras coisas, menos a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? E começaram lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, e assim foi. Resultado, ficaram impressionados com a pessoa de Jesus, os seus milagres, o seu poder, o seu amor, a sua humildade, a sua simplicidade, e finalmente eles viram a cruz, o que o Senhor passou na cruz em nosso maldito lugar. Ele recebeu toda a punição dos nossos pecados naquela cruz. Então, eles se converteram, eles creram em Jesus, se entregaram a Jesus. Resultado, foram excluídos, mas continuaram pregando Jesus e ensinando muitos TJs a conhecer a verdade sobre Deus. Por quê? Porque a Bíblia revela Jesus. Muitas pessoas, tem muitos testemunhos de pessoas que conheceram Jesus através da leitura, da meditação da Bíblia Sagrada, tá? E a Bíblia tem 66 livros considerados separados
livros santos, né? 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Existe Bíblia com mais livros por aí, mas segundo os pais da igreja, segundo os apóstolos, os 66 livros foram considerados o cânon sagrado, ou seja, tudo que tem de revelação de Deus estão naqueles 66 livros, ok? E o terceiro endereço que o Senhor nos deixou, Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Jesus está na igreja. Não é no templo, não é na casinha, não é no galpão, tá? Não é no local físico. O local físico é importante para a reunião da igreja, mas aquilo não é igreja. Tá? A igreja é a reunião das pessoas que seguem a Cristo, que amam Jesus, que louvam, adoram, ouvem a sua palavra. Ele fala que se tiver 2 ou mais, porque uma não pode, uma já é a oração a sós, não é igreja, né? Mas 2 já é considerado igreja para o Senhor Jesus. Pode ter até milhões de membros, mas que estejam realmente buscando Jesus, a verdadeira igreja, porque existe hoje muitas igrejas falsas, só pregando dinheiro, mentira, falsos milagres, falsas profecias, tá? Então fuja dessas igrejas falsas, mas procure pessoas que amam a Bíblia, que ficam somente com a palavra de Deus. Então, amados, nós citamos 3 endereços que nós podemos encontrar Jesus. Mateus 6,6, a oração a sós com Deus. João 5,39, através da Bíblia Sagrada, o exame, a busca pela Bíblia Sagrada. E o terceiro, a reunião da igreja. Bom, o convite foi para quem mesmo? Para os que estão cansados e sobrecarregados. O que é que nos deixam tão cansados e sobrecarregados? Muitas coisas, né? Podemos citar a doença, a fraqueza, o desânimo, problema financeiro, problema familiar, no trabalho, na escola, na rua, enfim, muitas coisas, preocupação, ansiedade, o medo de morrer, o medo amanhã e o medo do coronavírus. Esse bichinho maldito tem mexido com o mundo todo. Mas por outro lado também tem muita gente com medo da morte correndo procurar a solução. Alguns encontram na igreja, né? Outros vão procurar em falsas religiões. Mas os cansados e sobrecarregados precisam ir a Jesus. Ora, psicólogo, padre, pastor, guru, jamais poderá aliviar o coração dos que estão cansados e sobrecarregados. Somente Jesus, somente aquele que teve as mãos e os pés furados na cruz. Ele não está na cruz há mais de 2000 anos, mas ele esteve lá. Ele recebeu toda a punição no meu lugar e no seu lugar lá na cruz, ok? E aí ele fala, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que vão procurar Jesus num desses endereços, o que acontece? Ele fala que ele vai conceder um alívio. O que é um alívio, né? Olha, o alívio, para a gente ilustrar, não sei se você já teve um problema de você machucou o dedo na mão, no pé, e aquele inchou, ficou grande, ficou ali aquela parte amarela, cheia de pus por dentro, né? Aquela parte bem inchada mesmo. Aí você vai no hospital, eles pegam uma agulha, eles colocam ali e aquilo sai tudo, né? E você sente um grande alívio ali naquele local. Só que o alívio do coração é muito mais forte, né? Quando o Senhor Jesus alivia o nosso coração, deixa a gente em paz, tranquila. Jesus nos deixa tranquilos, ok? Então, amados, essa palavra é uma breve mensagem
e gostaria que você pensasse um pouco nela, meditasse no que foi falado. Você que já conhece Jesus, continua perseverando, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como diz Paulo, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória eterna. Então, vale a pena superar, suportar tudo, que um dia nós vamos morrer e nós vamos para o céu, onde não há tristeza, nem dor, nem violência, nem vírus e nem nada. Lá só existe a presença de Deus, dos anjos, de todos os cristãos, de todos os tempos que creram em Cristo, tá ok? E você que não abriu o coração para Jesus ainda, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, você que não abriu o coração para Jesus ainda, como eu também tinha feito até os meus 25 anos, você tem a chave. Você tem a chave do coração para dizer: Jesus, entre na minha vida, seja o meu Senhor, muda tudo. Ou então você pode fechar a porta, e ficar sozinho, sem Jesus. Agora, aproveite a oportunidade, porque você pode amanhã não ter tempo de fazer isso, tá bom? Que Deus te abençoe e um bom dia para todos.